Olá, hoje é dia 5 de janeiro de 2024 e durante todo esse mês nós estaremos meditando na palavra e lendo e comentando o Evangelho de Mateus. E hoje, dia 5, nós estamos no capítulo 5 e vamos falar sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus e ele, em suma, traz características de como nós devemos ser, de como nós cristãos devemos andar. Grande é a nossa responsabilidade diante de Deus ao carregarmos o nome de Deus, para que a gente não venha a tomar o nome de Deus em vão. Grande é a nossa responsabilidade mesmo de caminhar segundo Jesus caminhou. E a gente vai ver aqui algumas dessas características nesse sermão. Então ele começa capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Por isso que o nome é Sermão do Monte, Assim como Moisés entregou a antiga aliança também, um monte, no caso no Monte Sinai, Jesus aqui no monte também pregou o Sermão do Monte. Como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo... E aqui nós temos as bem-aventuranças. Primeira delas, são 8 ou 9 bem-aventuranças aqui, conforme você queira classificar. Bem-aventurados, a palavra bem-aventurado significa abençoado, ou alegre no Senhor, alegre, a alegria que vem dos caminhos de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira característica aqui diz respeito aos humildes de espírito. Humildade de espírito é o oposto de espírito altivo, espírito orgulhoso. Então nós podemos ter o espírito humilde ou nós podemos ter o espírito altivo, orgulhoso. Se temos o espírito orgulhoso, seremos autossuficientes, seremos independentes. Não precisamos de ninguém, tudo temos, tudo possuímos. Mas se temos uma pobreza de espírito, nós temos a capacidade de reconhecer o quão pobres, o quão miseráveis nós somos, o quão falhos nós somos, o quão pecadores nós somos. E concluindo desta forma, o quanto nós precisamos de Deus em nossas vidas, por sermos tão miseráveis. É na humildade de espírito que nós conseguimos reconhecer os nossos erros. É na humildade de espírito que nós conseguimos nos arrepender, reconhecer os nossos pecados e nos arrepender dos nossos pecados. Se a gente não tiver essa característica da humildade de espírito, a gente nunca vai querer buscar a Deus. A gente nunca vai achar que precisa de Deus. Por mais que a gente fale de Deus da boca para fora, por mais que a gente diga que Deus é bom, mas a verdade é que a maior parte das 24 horas do dia estaremos em nossa autossuficiência, em nosso orgulho, com o nosso espírito altivo e independente do Deus que nos criou. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. São esses que mais se arrependem e que mais alcançam o reino dos céus. Não se trata do quanto erramos, mas do quanto nos arrependemos. Segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Esse choro aqui é o choro de não conseguirmos fazer a vontade de Deus, de nós percebermos os nossos erros, colocarmos diante de Deus as nossas misérias carnais, as nossas práticas de pecado e dizer: Senhor, eu não quero mais praticar esse pecado. E você vê que o pecado é maior do que você. A gente entender que tem uma força atuando na nossa carne que nos faz errar e cair de novo e cometer as mesmas coisas. É dizer: eu não quero mais mentir e continuar mentindo quando você vê soltou a mentira. É dizer: eu não quero mais roubar quando você vê já aconteceu de novo. É dizer: eu não quero enganar ninguém mais quando vê já enganou. Não quero trair ninguém, eu não quero arrumar confusão com ninguém. Mas alguém te provoca e você cai na provocação e você cai em outra encrenca. E ao final do dia, quando a gente para orar, muitas vezes a gente chora e diz: Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor, me ajuda a melhorar o que eu não consigo melhorar. Tira de mim toda a maldade. A gente ora que nem o salmista: sonda-me, Senhor, vê se há em mim alguma coisa impura e retira de mim, arranca de mim. Muitas vezes você chora, reconhecendo a sua miséria humana, quão falho, pecador você é e o quão difícil é você conseguir alcançar, andar nos caminhos de Deus. E você chora. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Temos um dever aqui de ser manso. Manso inicialmente com Deus, inicialmente no nosso relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, com o que Deus nos fala, nos pede. Acolher com o coração aberto a palavra de Deus, acolher os mandamentos de Deus sobre a nossa vida e a vontade estabelecida de Deus. Não reclamar, não brigar, mansidão. Senhor, faz a tua vontade na minha vida. E que essa mansidão também se estenda ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Que a gente não viva a brigar, que a gente não seja tão reativo às situações cotidianas, quando somos provocados no trânsito, no cotidiano da família, dentro de casa, com esposa, marido, filhos, familiares. Mansos, mansidão. O manso não faz mal a ninguém. O manso, todo mundo gosta de estar perto de pessoas mansas. Agora, o que é agressivo, espinhoso, né, que é contrário da mansidão aí, ele já não é uma companhia, uma boa companhia. Mas a pessoa que é mansa, você não tem medo de se aproximar dela, você não tem medo de conversar com ela. É uma companhia boa, é uma companhia agradável, é uma companhia leve. E é assim que o Senhor Jesus quer que nós sejamos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, ou serão saciados. Fome e sede de justiça. Aqui a Bíblia introduz um conceito que não é o que nós habitualmente conhecemos como justiça. A justiça que nós conhecemos é a justiça da terra, mas a justiça que a Bíblia fala é a justiça dos céus, é a justiça do alto, é a justiça de Deus.
É como eu, um homem falho, errado, transgressor, pecador, posso ser considerado justo diante de Deus? Como eu posso estar numa condição aceitável diante de Deus? Se eu sou tão falho, tão errado, se eu transgrido a lei, se eu sou culpado. Meu irmão, se na lei aqui da terra, se você agride alguém, se você atropela alguém, se você passa num sinal vermelho, se na lei aqui da terra você é culpado, nós somos considerados culpados, que será conosco ao transgredir as leis celestiais, as leis universais? Somos culpados, mas há uma forma de sermos considerados justos diante de Deus. Há uma justiça divina. Há alguém que veio para pagar pelos nossos pecados. E essa pessoa que veio para pagar pelos nossos pecados, Jesus Cristo, quando eu recebo tão grande salvação, quando eu me torno seu seguidor, eu consigo ser lavado pelo seu sangue. E o sangue de Jesus em mim é que me lava, é que perdoa os meus pecados. Já dizia João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para perdoar e me limpar e me purificar dos meus pecados, para que eu possa estar numa condição de justiça diante de Deus. Mas para que isso aconteça, eu preciso andar no caminho de Jesus Cristo. Eu preciso ter fome e sede por essa justiça. Preciso ter fome e sede de querer estar justificado diante da presença de Deus. E não de querer estar numa condição de pecador diante de Deus, porque a ira de Deus sobrevirá sobre mim, porque eu sou culpado. Eu sou transgressor, sou criminoso diante de Deus, por conta dos meus pecados. Essa justiça divina vai ser falada em outros momentos do Sermão do Monte, e é muito interessante o nosso entendimento desse conceito da justificação ou da justiça divina, da justificação que se dá pela fé, mediante a fé num sacrifício que foi feito por Jesus Cristo. E assim nós podemos entrar na justiça de Deus. Então diz a Bíblia: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Que Deus é abundante e misericordioso para nos perdoar se a gente se arrepender. E o arrependimento, conforme nós falamos nos capítulos 3 e 4, é a primeira forma de acessarmos o reino dos céus, de sermos justificados dos nossos pecados, de termos os nossos pecados, a nossa conta paga por Deus, e entrarmos num estado de graça, numa condição de graça divina. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Muitas vezes nós nos convertemos dos nossos maus caminhos e nós começamos a caminhar com o Senhor Jesus, e pela graça de Deus, por uma obra de Deus, não por uma obra minha, por uma obra dele, eu começo a alcançar melhores dias na minha vida, eu começo a ter uma vida melhor, eu começo a entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a minha vida. E muitas vezes, se eu não vigiar, eu me esqueço de onde eu vim. E eu passo a ter um agir impetuoso, eu passo a não ter misericórdia das pessoas. No meu caso, eu me converti aos 33 anos,
Tem 5 anos, 4 anos, 5 anos que eu estou caminhando com Jesus. Eu não posso considerar esses 5 anos da minha vida e não me lembrar de onde eu vim, de onde Deus me tirou, o que era que eu fazia antes de eu vir a Cristo, o que era que eu praticava. Se eu me esqueço de onde eu vim, eu corro o risco de me achar elevado demais, de me tornar orgulhoso, e eu não vou ter misericórdia com as pessoas. Tenho que ter misericórdia como Jesus foi misericordioso. Em todas as situações, quando a mulher estava para ser apedrejada, Jesus teve misericórdia. Quando Jesus via um paralítico, Jesus tinha misericórdia. Pessoas com lepra, com a nossa hanseníase de hoje, isoladas da sociedade, Jesus tinha misericórdia. Jesus tinha compaixão. E o nosso olhar tem que ser também de compaixão com as pessoas. Senão nós não refletiremos a glória de Jesus Cristo e as pessoas não verão Jesus em nós. Pelo contrário, nós seremos acusados, e com razão, de não estarmos nos caminhos de Deus. E aqui também tem a lei da semeadura. Se nós precisamos da misericórdia divina, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É porque temos misericórdia e plantamos misericórdia que colheremos a misericórdia sobre as nossas vidas. Primeiramente, a misericórdia de Deus. Segundo, a misericórdia das pessoas também sobre nós. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nosso coração diz respeito à nossa mente, aos nossos pensamentos. De diversas formas eu posso contaminar o meu coração. Eu contamino o meu coração quando eu estou com raiva de alguém, quando eu estou irado. Eu contamino o meu coração quando eu não perdoo. Eu contamino o meu coração quando eu vejo coisas que não era para eu ver e aquelas coisas ficam na minha mente. Quando eu ouço histórias que não era para eu ouvir. Quando eu ouço falar mal da vida alheia. Quando eu ouço falar mal das pessoas. Quando eu guardo mágoa no meu coração. De diversas formas eu posso estar contaminado, com o meu coração contaminado. Bem-aventurados os limpos de coração. Meu coração tem que estar limpo. Tem gente que diz, eu não posso ver fulano que eu passo para o outro lado da rua. O coração está contaminado. É preciso que a gente entregue tudo isso diante de Deus, para que nada contamine o nosso coração. Para que nós tenhamos um coração puro, nossos traumas sejam curados, nossos traumas sejam ressignificados em Deus. Porque enquanto meu coração não estiver puro, eu vou continuar causando mal a outras pessoas, eu vou ter raízes de amargura dentro de mim, e isso me impede de alcançar a vontade plena de Deus sobre a minha vida. Isso me afasta de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Assim como Jesus era pacificador e filho de Deus, nós temos que ter uma atitude pacificadora, acalmar as tempestades da vida, acalmar situações de conflito, na dependência de Deus e com muita sabedoria diante de Deus. Nós não podemos ser as pessoas que colocam lenha na fogueira. Nós não podemos ser essas pessoas que levam história para lá e para cá. E às vezes mesmo sem querer, isso já aconteceu comigo. E eu tive que me arrepender, confessar os meus pecados, sofrer as consequências. Porque nós temos que ser pacificadores e não
piorar os conflitos, as guerras que estão em nosso redor. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se você está buscando a justiça de Deus, essa justiça divina que nós falamos aqui, de estar justificado, de estar numa condição aceitável diante de Deus, de arrependimento, buscando a Deus, e mesmo assim estão te perseguindo, diz a palavra que bem-aventurado tu és. Veja bem, a perseguição é porque você está buscando a justiça de Deus. Hoje, infelizmente, nós vemos muitas pessoas, inclusive as que são cristãs, criando confusões. Está tudo em paz no ambiente, chega o cristão, cria uma confusão e depois diz, estou sendo perseguido por causa da... Não. Você está sendo perseguido por causa da confusão que você mesmo criou. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não sair da verdade de Deus, né? Não estar falando de um falso evangelho ou interpretando a Bíblia de uma maneira incorreta. Isso daqui eu estou buscando a Deus, eu estou pregando perdão, eu estou pregando uma humildade de espírito, estou pregando arrependimento, e alguém vem e diz, não, eu tenho que ser valente hoje, eu tenho que conquistar a vida, ganhar o mundo. E essa pessoa fica com raiva às vezes de você, porque você está buscando a justiça de Deus. Mas diz aqui que bem-aventurados sois quando forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Aqui fala sobre uma perseguição aos filhos de Deus. Historicamente, os cristãos são perseguidos. E não é perseguido de falar mal, de criticar. Que no Brasil as nossas perseguições são muito tranquilas. No máximo tem alguém falando mal da gente, no máximo... Mas muitos cristãos morreram no decorrer da história, deram as suas vidas, foram perseguidos e foram mortos, tiveram a sua fé proibida. Até hoje, em muitos países, o cristianismo é proibido. É proibido pregar o cristianismo. É proibido pregar a palavra de Deus. Mas diz aqui a palavra, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Como é lindo o agir de Jesus. Eu vou parar aqui nas bem-aventuranças, depois a gente segue no próximo vídeo. Um abraço, que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre ti e sobre mim, para andar no caminho de Jesus, para andar como Jesus andou nessa terra. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.